Vamos falar agora a respeito das funções da formação reticular. Vamos iniciar falando do controle da atividade elétrica cortical. Esse controle ele se iniciou em 1933 através dos trabalhos de Brenner. Brenner pegou um animalzinho de laboratório e ele fez uma secção na transição entre a medula espinhal e o bulbo. E ele chamou esse animalzinho de encéfalo isolado e ligou eletrodos de eletroencefalograma na cabeça desse animalzinho e realizou um eletroencefalograma. E observou que esse animal mantinha o ciclo sono-vigília. Em seguida, ele pegou um outro animalzinho de laboratório e fez uma secção entre os colículos no mesencéfalo. Ele chamou esse animalzinho de cérebro isolado e ele observou no eletroencefalograma que foi feito após a secção que só existia um traçado de sono, o traçado de vigília desapareceu. Com isso, ele concluiu que os mecanismos relacionados a sono e a vigília estariam localizados no tronco encefálico. Alguns anos depois, esses dois autores pegaram um outro animalzinho que estava dormindo profundamente e eles estimularam a formação reticular. Quando eles estimulavam a formação reticular, o animalzinho acordava. E quando eles destruíram a formação reticular na porção mais alta, na sua porção mais alta, o animalzinho só dormia. Então veja, nós já sabíamos que nós tínhamos no tronco encefálico algo responsável por o animal dormir e acordar. Quando a gente estimulava a formação reticular que está no tronco encefálico, tá? O animalzinho acordava. Então eles concluíram que existia na formação reticular um sistema de fibras ascendentes que se projetam para o córtex e sobre ele tem uma ação ativadora. O que se sabe hoje em dia? A formação reticular, quando estimulada, ela vai ter fibras que na transição do mesencéfalo para o diencéfalo vai se dividir em dois feixes. Um feixe que nós chamamos de dorsal, que estimula os núcleos intralaminares do tálamo, que estimula o córtex. E existe um outro grupo de fibras que saem da formação reticular, tá certo? Que nós vamos chamar de ventral, e a gente verá los depois, que também estimula o córtex. Tá? Agora, como eu disse para vocês, a formação reticular não parte dela o impulso para que estimule o córtex para o indivíduo acordar. Ela precisa receber impulsos, tá certo? Esses impulsos, eles podem vir pelos nervos espinhais e pelos nervos cranianos, através das fibras espinoreticulares ou conexão dos nervos cranianos, ou pode vir através de ramos colaterais desses nervos. Então, por exemplo, de manhã cedo, quando o despertador toca, nós acordamos por quê? Porque um ramo colateral da via da audição sai, estimula a formação reticular e a formação reticular acaba estimulando o córtex, fazendo com que a gente acorde. Então, a gente acorda porque a formação reticular foi estimulada. Então, quando a formação reticular for estimulada através de fibras dorsais, vai estimular os núcleos interlaminares do tálamo e o núcleo
intralaminares do tálamo estimulam o córtex. Através dessas fibras, das fibras ventrais, elas vão estimular o hipotálamo lateral. O hipotálamo lateral recebe fibras do hipotálamo posterior, mais especificamente do núcleo túbero-mamilar, tá certo? Que são fibras estaminérgicas, e todas essas fibras reunidas também vão estimular o córtex. Veja, essas fibras estaminérgicas estimulam o córtex. É por isso que quando a gente toma um antihistamínico, que a gente está bloqueando a ação da histamina, a gente tem sono. Tá? Por outro lado, o núcleo pré-óptico ventrolateral, que está no hipotálamo anterior, ele pode inibir a formação reticular, e a formação reticular inibiria os núcleos intralaminares do tálamo, que inibiriam o córtex. Tá? Então veja, o sono ele acaba sendo um processo ativo por deixarmos de estimular a formação reticular. Ao mesmo tempo que esses núcleos hipotalâmicos do núcleo hipotálamo anterior estão bloqueando a formação reticular, núcleos reticulares do tálamo também inibem os núcleos sensitivos, porque os núcleos sensitivos poderiam estimular a formação reticular e isso estimular o córtex, fazendo com que o indivíduo acordasse por uma outra via. Então a gente tem um bloqueio da formação reticular por dois caminhos, através de estímulos do núcleo pré-óptico ventrolateral do hipotálamo lateral e através de estímulos do núcleo reticular que bloqueia os núcleos sensitivos do tálamo. Por fim, como eu já disse anteriormente, o sono ele existe porque deixa de existir uma ativação do córtex, mas também sabemos que existem áreas específicas da formação reticular do bulbo e da ponte que estimulam o sono de forma ativa. Tá? Quando a gente faz uma secção no meio da ponte, lesando os núcleos magnos da RAF, a gente produz uma insônia de tal maneira que o animalzinho pode estar estafado, cansado, mesmo assim ele não consegue dormir. E sabemos também que o locus cerulus ele está relacionado com o sono paradoxal e com o estímulo para que a gente possa voltar à atividade de vigília, do despertar do sono.